Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vocês viram, irmão? Ganhou uma Bíblia nova, ó. Meu pastor, hein? Algum tempo atrás, irmãos, eu tinha um sapato que eu gostava muito, sabe? Ele estava meio surradinho, aí no final do culto o irmão chegou e falou: pastor, posso te dar um sapato? E eu acho que a Bíblia foi mais ou menos assim, né, pastor? Estava surradinha, coitado. E o pastor falou: você não quer uma Bíblia nova, não? Amém, eu recebi com alegria. Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas o texto também será exposto aqui na nossa projeção. Nessa semana, nessa nossa tentativa de fazer uma teologia da vida, né, nas casas, nós pensamos a respeito da circuncisão como marca de uma aliança para um tempo determinado, e esse tema retorna na carta aos Gálatas como um problema naquela comunidade. E é nesse contexto que Paulo escreve a essa igreja, e esse texto que eu queria compartilhar com você nessa noite, Gálatas, capítulo número 5, capítulo pequeno. Quero ler todos os versos desse texto e trazer algumas aplicações para o nosso coração e para a nossa semana. Pode ser do verso 1, tá, Emanuel? Gálatas, capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. A lei inclusive mandava apedrejar o filho rebelde, irmãos. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, não das nossas obras, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem, vocês estavam bem. Quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Eu não ensinei isso a vocês, Paulo está dizendo, porque um pouco de fermento, um pouco de confusão, um pouco de mentira leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo está fazendo uma ironia. Os irmãos diziam que ele havia ensinado a circuncidar-se. Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até que vocês se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Numa tradução mais apurada, Paulo está dizendo assim: vocês querem circuncidar os outros? Se circuncidem, se quiser, se castrem. Se isso é tão importante para vocês, façam isso. Não apenas façam a circuncisão, mas se castrem, como marca dessa religiosidade. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas
se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas de vocês, e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. O Senhor, Deus, nos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra do Senhor. E nós sabemos que há uma graça quando igreja, como comunidade, como congregação, nós nos dispomos a ouvir a sua palavra. Que ela encontre espaço em nosso coração, em meio a tantos compromissos, em meio a tantas preocupações, que ela encontre, ó Deus, uma terra fértil para dar frutos para a glória do teu nome, Pai. Levamos cativo a obediência do Senhor, a nossa mente, e esses poucos minutos que estaremos aqui meditando na sua palavra, que ela seja pão, que ela nos alimente, que ela seja lâmpada para os nossos pés. É o que nós desejamos, te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém? É interessante, querido, Paulo começa, ou diz nessa carta, que olha, vocês estavam indo muito bem, mas no meio do caminho, e eu tenho certeza que você em algum momento estava indo muito bem, você estava num momento de comunhão com Deus, você vivia um momento de alegria, você desfrutava de uma relação, talvez você ouvia a voz de Deus e alguma coisa acontece e você é atropelado por essas circunstâncias, e às vezes essa coisa é na sua casa, às vezes essa coisa é no seu trabalho, às vezes essa coisa é na sua comunidade, e é exatamente nesse contexto que Paulo está dizendo, vocês estavam indo muito bem, mas alguém se levanta e diz, olha, para caminhar com Jesus tem que submeter à circuncisão. E eu estou apenas reproduzindo o que Paulo nos ensinou. É nesse contexto que Paulo escreve essa carta, lembrando, querido, que as marcas do Evangelho não estão mais no prepúcio, que as marcas do Evangelho não estão mais no nosso corpo, que as marcas do Evangelho não estão com o livro debaixo do braço, que as marcas do Evangelho não estão em se depilar ou não se depilar, ou na nossa roupa, ou no nosso cabelo, ou nos nossos acessórios, não. A primeira marca do Evangelho que Paulo faz lembrar a essa igreja, e nos lembra hoje, é a liberdade. Paulo começa dizendo, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Vocês são livres, querido, amém? Deus nos livra de todo o jugo da escravidão. E qual escravidão é essa? Paulo diz nessa carta que tem coisas que têm a capacidade de nos prender. A partir do verso 19 ele faz uma relação dessas prisões, de coisas das quais nós temos dificuldade de sair, e só Ele pode nos libertar. Que ele chama de obras da carne: imoralidade, impureza, libertinagem, imoralidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Jesus nos liberta. Nós temos, talvez, querido, nunca no Brasil se falou tanto de liberdade. Liberdade acima de tudo. Aliás, a liberdade se transformou numa bandeira ideológica que inclusive usa a Bíblia para dizer, olha, a verdade vos libertará. E a verdade nos liberta. Mas vamos lembrar qual é o contexto desse texto, querido. Jesus está numa célula, talvez 4:30 da manhã, o dia ainda não se pôs. Jesus vai para o templo e ele se senta, e em torno dele sentam-se pessoas para ouvir o seu ensino. Você consegue imaginar essa cena, querido? O dia ainda não se pôs. Sabe quando a madrugadinha está acabando, o sol está querendo mostrar na sua cara, e há um silêncio
um silêncio que dá para se cortar com uma faca. Você consegue imaginar Jesus sentado, como você fez essa semana em Gilgal, na sua cela, e as pessoas estão em volta dele ouvindo os seus ensinamentos, e eles olham para Jesus e há um brilho nos olhos de Jesus, há uma graça na sua fala, há uma misericórdia, há uma paixão, há um amor naquela ministração, e as pessoas estão ali ouvindo Jesus. E essa cena, irmãos, silenciosa, linda, ela é atropelada. Estraga o microfone, desculpa. E essa cena é atropelada por um barulho, irmãos. Fariseus e escribas entram com uma mulher seminua, talvez enrolada num lençol, e dizem para Jesus: você é rabino? Você está ensinando? O que fazemos com essa aqui, que foi pega em flagrante adultério? Você se recorda, irmãos, dessa experiência? Jesus se curva diante do chão e ele passa a escrever ali, e o silêncio retoma aquela cena. Aqueles irmãos estão com a pedra na mão, estão preparados para emitir o seu juízo. O seu juízo é morte, é condenação. E Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz, irmãos, que dos mais velhos para os mais jovens começam a deixar o templo. E Jesus se pega sozinho com essa mulher, e ele pergunta a ela: onde estão aqueles que te condenavam? E ela diz: eles já não estão aqui. Ele diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. E Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Jesus não veio para te condenar, meu irmão. Jesus não veio para colocar o dedo na sua cara. Jesus veio para te salvar. Jesus não veio para emitir juízo sobre a sua vida. Jesus veio para mudar a sua história. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Querido, no Brasil existem hoje mais de 80 milhões de processos judiciais ativos, de pessoas que tiveram a sua liberdade defraudada, que por algum momento foram violentados nas suas liberdades, e essas pessoas batem nos tribunais, batem no juiz da sua cidade, vão para o Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, em busca da sua liberdade. Mas entenda, querido, entenda nessa noite, Paulo não está falando dessa liberdade que o juiz pode te conceder, de uma causa que você pode ser bem sucedido. Jesus está dizendo de uma liberdade que você só conquista através de Jesus. Só através de Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas, não se submetam a esse sacrifício. Jesus já derramou o sangue por você na cruz. Nós temos um desafio quando lemos esse texto, querido. O desafio de vencer a imagem de uma religiosidade ou de uma filosofia grega que nos faz olhar para esse texto e nos faz pensar que as obras da carne, ou que é um tipo de religiosidade transcendente, como se nós não tivéssemos necessidades materiais, como se você saísse daqui e não precisasse jantar, ou amanhã de manhã como você não tivesse necessidade de comer alguma coisa. Não é disso que Paulo está falando, definitivamente não, querido, não. Paulo não está rejeitando que nós temos necessidades materiais. O que ele está dizendo é que o nosso coração não pode se pautar pelos valores desse mundo, e nós não podemos estar presos ao que ele chama de obra da carne. A primeira verdade, ou a primeira marca desse evangelho é a liberdade. Mas essa liberdade não anula a cruz. Aliás, essa liberdade só vem através da cruz. Paulo diz no verso de número 12: aliás, no verso número 11, Emanuel: mas irmãos, se ainda prego a circuncisão. Paulo está sendo irônico aqui, ele não ensinou isso. Porque continuo sendo perseguido. Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz.
o escândalo da cruz. Paulo está nos lembrando que a salvação não tem a ver com as nossas obras, com aquilo que fazemos, nem com as ofertas que aqui depositamos, nem a ver com o que damos, mas com única e exclusivamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Paulo está dizendo: olha, a salvação não tem a ver com o seu merecimento, não tem a ver com o seu sobrenome, não tem a ver com onde você nasceu, tem a ver tão somente com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por você, por mim, pelo mundo. Os reformadores diziam que a carta de Gálatas era a carta de Lutero, era o ponto alto da teologia luterana, de que a salvação é pela graça, é um favor que nós não merecemos, mas mesmo não merecendo, o Senhor nos entrega, ou se entrega na cruz do Calvário. E essa é uma marca definitiva do Evangelho de Jesus. Mas há uma diferença, querido, entre a cruz e a crucificação. No verso número 24, Paulo diz que os que são de Cristo, Emanuel, 24, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Há uma diferença quilométrica, irmãos, há uma distância muito grande entre a cruz e a crucificação. A cruz é um fato histórico, irmãos, com o qual ninguém pode lutar. Os historiadores mais ateus, irmãos, consideram o fato histórico de que um rabino da Galileia foi crucificado e morto numa cruz. Esse é um fato histórico. Se diz o Supremo Tribunal Federal julgou, irmão, se o Brasil poderia ou não ter nos seus espaços públicos a cruz, Jesus crucificado. E eles entenderam que isso não tem a ver com a fé ou com a religião, mas tem a ver com a história do Brasil. Os portugueses que aqui chegaram, irmãos, a primeira coisa que eles fizeram foi fincar uma cruz, rezar uma missa. Cristóvão Colombo, irmãos, tinha um ardor missionário. Os historiadores mais apurados têm dito que o Colombo não queria explorar novas terras, mas queria apresentar Jesus. O Cristóvão Colombo era um missionário. E a cruz estava posta no Brasil, como fato histórico. Mas o convite de Jesus para aqueles que querem caminhar com Ele é outro. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir comigo, quiser caminhar comigo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma distância, irmãos, entre a cruz e a crucificação. A cruz é a resposta de Deus para as obras da nossa carne. A cruz é a resposta de Deus para a nossa natureza pecaminosa. E a crucificação é a nossa resposta a essa cruz. Dizer: olha, eu estou aceitando, eu estou me submetendo, eu estou me crucificando. 24, novamente, Manuel, por favor. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A Bíblia, a Mensagem, irmãos, traduz os versos 19 a 21 com uma precisão. Eu não quero ser cansativo nessa noite, mas eu queria muito compartilhar os versos da Bíblia, a Mensagem, quando ele trata da questão da carne e das nossas necessidades. Verso 19 a 21, Emanuel. Aqui ele dá a mensagem. Me ajuda aí, irmão, novamente. Veja como esse texto tem a ver conosco. Veja como que Paulo nos diria hoje nessa carta. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Já viu aquele adesivo no carro? Deus deu a vida embaixo, para cada um cuidar da sua. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo, religião de domingo à noite, de palco, de luz, de iluminação, de fumaça. Ao mesmo tempo,
solidão paranoica, competição saudável na família, no trabalho, na escola, consumo insaciável, o cartão de crédito que não dá conta da nossa necessidade, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado. São duas necessidades que nós temos: amar e ser amado. Lares divididos, lares e vidas divididos. Eu sou uma coisa em casa, mas fora de casa eu sou outra. Coração egoísta, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo como os rivais, vícios incontroláveis, tristes, pessoas tristes, paródias de uma vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Me impressiona nesses versos a afirmação de que nós temos uma insatisfação constante. E eu tenho a impressão que essa insatisfação é exatamente a distância entre a cruz e a crucificação. Enquanto nós não entendermos a cruz e nos colocarmos na posição de crucificado, de caminhar com Jesus, de vencer as obras da carne, nós iremos experimentar dessa insatisfação constante. E nós iremos procurar em coisas, em pessoas, em lugares, e nós nunca seremos saciados. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A marca básica, o selo do Evangelho, os versos de número 13 e 14. Por favor, Emanuel, voltamos a NAA. Versos número 13 e 14. As marcas do Evangelho, irmãos, a liberdade que nós temos de adorar a Deus, de conversar com Ele, de se relacionar com Ele. A segunda marca é não esquecer que existe uma cruz, e nós somos convidados a nos crucificarmos com Ele. E terceiro e sobretudo, a marca maior do Evangelho, versos números 13 e 14. Pois vocês, irmãos, não foram chamados à liberdade, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu não consigo, irmãos, ler Gálatas 5 sem lembrar de um hemograma. Talvez seja porque eu já fui paranoico com isso, mas eu não consigo olhar Gálatas 5 e não perceber que talvez eu esteja diante de um hemograma da minha vida espiritual. E de um lado estão os índices de alegria, paz, domínio próprio, mansidão. E de outro lado eu tenho as coisas ruins, a impureza, a inimizade, as discórdias, as divisões, as invejas. Não sei se você já fez isso, eu já fiz algumas vezes, irmão. Pegar um hemograma e eles selam, né? Eles colocam um adesivo, tipo assim, não mexa, né? Quem vai ler é o médico. E eu vou lá, irmãos, dou aquela... E a gente quer entender o hemograma, né? E a gente quer entender olhando os valores de referência que estão do lado, né? Se você tiver tal idade, você deve ter com os leucócitos entre tanto e tanto. Gálatas 5 é o nosso hemograma espiritual. E a depender do seu tempo de caminhada com Jesus, a depender da sua idade, da sua maturidade, talvez os seus índices de referência eles sejam maiores ou menores, mas à medida que nos relacionamos com Ele, nós precisamos nos afastar de algumas coisas que Paulo chama de obras da carne. É interessante, irmãos, que se de um lado nós temos o hemograma de obras da carne, do outro Paulo chama de fruto do Espírito. Fruto, não são frutos no plural, fruto. E esse fruto, ele começa com amor. O amor é esse primeiro fruto que, se gerado verdadeiramente, vem com ele, ou no pacote dele, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei, não há religião. Eu gosto de me exibir, irmãos. Eu tenho um pomar no fundo de casa. Plantei acerola,
plantei limão, fruta do conde, e eu plantei um pé de goiaba, irmãos, e essa goiaba não crescia, ela ficou pequenininha. Todas as outras frutas cresceram, acerola, dando acerola, limão. O Davi até comedor limão para uma galera aí. Davi está vendendo limão, irmão, não compre dele que acabou, viu? E a goiabeira pequenininha, irmãos, não dava fruto, mirradinha. Passaram-se anos, e um dia a Letícia colheu um fruto, uma goiabinha pequenininha, deliciosa, irmãos, mas pequena, um único fruto. E alguém foi lá em casa, eu não me lembro se foi o Antônio agrônomo, eu não sei, numa célula alguém foi lá em casa e falou: Roger, precisa podar, você precisa limpar essa parte aqui de baixo para que ela cresça. Porque aí ele me deu a explicação, todas as suas energias ficam ali embaixo e você precisa podar. E eu fiz isso, irmãos, peguei um facão emprestado, fui lá e podei a goiabeira na parte de baixo, com dó, irmãos, porque são galhos que estavam ali, poderiam dar frutos. E o que aconteceu, irmãos, depois dessa poda? Essa árvore começou a crescer, e começou a dar muita goiaba, e goiabas bonitas, irmãos, deliciosas, doces. Esse é o fruto do Espírito. De uma árvore, vários frutos se manifestam, mas o primeiro deles, sem o qual os frutos, ou os outros frutos não existirão, é o amor. Paulo nos dá um conselho, Emanuel, e agora eu peço dos versos 16 a 18 da Bíblia a mensagem. Paulo nos dá um conselho. Aqui vai o meu conselho, o apóstolo Paulo, para a gente no século 21. Vivam nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vocês vencerão os seus impulsos egoístas, pois há em nós, em cada um de nós, uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito, e essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São programas que não se comunicam, ou é o Linux ou é a Microsoft, não dá para ser os dois, eles não são compatíveis. Verso 19, é só isso, mano? Pode voltar na mensagem, por favor. É interessante, irmão, se nós formos olhar com diligência aquilo que Paulo chama de obras da carne, todas elas têm a ver comigo. Eu estou no centro dessas obras. O que Paulo está dizendo é que se a gente tivesse que fazer um resumo, um suprassumo do que são as obras da carne, nós iríamos chamar as obras da carne de egoísmo. Eu percebo, irmãos, que as minhas crises conjugais, as minhas dificuldades com a minha esposa, que por vezes eu chamo de falta de comunicação, é na verdade egoísmo. E nós vamos gourmetizando a nossa vida, e nós chamamos a falta de tempo, aliás, o egoísmo de falta de tempo. Não fiz porque me faltou tempo. Nós chamamos de investimento a nossa mesquinharia ou o nosso egoísmo. Pastor, eu não posso ajudar porque eu estou com investimento na bolsa de valores, eu comprei título, e nós vamos chamando aquilo que no fundo é egoísmo de valores, e nós vamos dando virtudes, até mesmo de amor próprio, né? Não, eu preciso ter amor próprio. No fundo é egoísmo, meu irmão, minha irmã. Paulo resume as obras da carne como egoísmo. E a liberdade do Espírito é incompatível com o estilo de vida egoísta. No reino de Deus, irmãos, há contradição, a oposição, aquilo que é contrário ao amor não é o ódio. No reino de Deus, o que é contrário ao amor é o egoísmo. Paulo chama o egoísmo de obras da carne. Quero encerrar, irmãos, lendo o verso número 25. Se o louvor quiser subir.
se vivemos no Espírito, ou se desfrutamos dessa liberdade, andemos também no Espírito. Quem anda no Espírito, irmãos, não finge ser perfeito. Andar no Espírito não é fingir que nós não temos lutas, nós não temos problemas, não. Andar no Espírito não é fingir que nós somos super-homens, super-mulheres, ou que não temos lutas. Andar no Espírito é não tirar proveito das outras pessoas. Enquanto as pessoas choram, irmãos, nós não vendemos lenço. Pelo contrário, nós abraçamos essas pessoas, choramos com elas, nós oferecemos o lenço. Não sei onde você aprendeu isso. Certamente não foi na Bíblia, que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Quem anda no Espírito não tem inveja, irmãos. É o que Paulo diz no verso número 26. Não deixemos possuir de vanglória, egoísmo, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja não é querer o que a outra pessoa tem, irmãos. É legítimo você querer ter o carro que o seu irmão tem, você querer desfrutar da vida que o seu irmão tem. Não há problema nisso. A inveja é quando você acha que a pessoa não tem o direito de ter, e quem tem o direito é você. Você está se tornando juiz da vida alheia. Ele não merece, eu mereço. Isso é inveja. Isso não é andar no Espírito. Isso é obra da carne. Fazer a vontade de Deus, irmãos, não é fácil. Estar no centro da vontade de Deus não é fácil. Eu diria mais, é impossível, se não for pelo Espírito Santo de Deus. O fruto não é meu, o fruto não é do José, da Maria, do Paulo, o fruto não é do Carlos, o fruto não é do Alisson, o fruto não é do Hélio, o fruto é do Espírito, irmãos. É o Espírito que gera alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Eu quero te convidar nessa noite a perceber que existe uma distância entre a cruz e o meu ato de se crucificar. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Para que esses frutos se manifestem, irmãos, algumas podas são necessárias. Quero te convidar a ficar de pé. A minha oração é que no decorrer dessa mensagem Deus tenha trazido clareza ao seu coração. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e de podas que você precisa fazer para que esses frutos se manifestem, para que esses frutos alimentem a sua casa, para que você desfrute desses frutos. Paulo diz que o lavrador, aquele que planta, aquele que cuida, deve ser o primeiro a se alegrar dos frutos. Mas algumas podas são necessárias. Eu tive poucas vezes, irmãos, em possessões demoníacas. As pessoas endemoniadas são pessoas que carregam consigo lixos emocionais. E esses lixos trazem parasitas para dentro da sua casa. E são cenas grotescas, irmãos. Crianças chorando com uma mãe endemoniada em cima da cama. E uma casa cheia de símbolos, cheia de pactos demoníacos. E não adianta, irmãos, nós irmos lá e expulsarmos as baratas, os ratos. Vai embora, sai daqui. Eles vão, irmãos, mas se o lixo continuar lá, eles voltam. E Jesus disse que traz mais um monte junto com eles.
Quero te convidar a podar algumas coisas nessa noite na sua vida, a fazer esse hemograma, a ler a Bíblia, mas lendo a sua vida. Irmãos, quem serve a Jesus não precisa de horóscopo, irmãos. Quem serve a Jesus não precisa de sal grosso na porta. São coisas incompatíveis. Ou você está crucificado com Ele, ou você faz oferenda para Iemanjá. Ou você limpa, ou os frutos não acontecerão. Feche seus olhos. Quero te convidar a colocar a sua vida diante de Deus. Qual é a poda necessária? Os que são de Cristo, os que confessam Cristo, que tomaram uma decisão de crucificar, são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Coloque a sua vida diante de Deus. Nós vamos cantar uma canção. Já estou crucificado. Que você fizesse isso como uma oração. Com Cristo. Essa insatisfação constante que você carrega no seu coração é a distância entre a cruz e a crucificação. Diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Tome a decisão nessa noite. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Declare isso nessa noite. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Oh Pai, Agora vivo, não mais. nós queremos carregar as marcas do Evangelho, Pai, em nossas vidas, Pai. Oh Deus, a liberdade, Já estou crucificado a cruz, o amor. Queremos crucificar as nossas paixões, os nossos egoísmos. Agora vivo, não Oh Deus, vem em nós mais se há algum caminho mau, aquilo que nos impede de dar frutos, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Oh Deus, porque contra essas coisas não há lei. Oh Deus, faz morada em nosso coração. Nós abrimos mão, ó Deus, de todo pacto, ó Deus. Ó Deus, toda religiosidade farisaica. Ó Deus, nós queremos que a marca do Senhor, ó Deus, que opera através do amor, ó Deus, seja manifesta em nossas vidas. Frutos de justiça, frutos de gratidão, testemunhos, ó Deus, poderosos de que o Senhor é o Deus que liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queremos ser livres, Pai, pelo poder do Evangelho de Jesus. Oh Deus, é verdade, Pai. Oh Deus, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque
O Senhor, ó Deus, nos dá a liberdade, Pai. No Senhor nós temos a liberdade de orar, de adorar, de no nosso quarto buscar ao Senhor, de ser encontrado pelo Senhor. Oh Deus, que privilégio, Pai. Nós não precisamos de oferendas, de sacrifícios, não precisamos derramar, ó Deus, sangue do cordeiro, do cabrito, não precisamos derramar o nosso sangue, tão somente, ó Deus, as nossas lágrimas em adoração. Obrigado pela liberdade que temos de adorar ao Senhor, de ter livre acesso ao trono da graça de Deus. Obrigado pela liberdade de adorarmos ao Senhor em comunidade. Obrigado, Senhor, pela cruz, a cruz, ó Deus, que nos aponta para o passado, para o presente, para o futuro. Mas nessa noite, Pai, nós queremos crucificar, ó Deus, o nosso egoísmo. Nós queremos crucificar, ó Deus, eu no centro, e colocar o Senhor no centro da nossa vida, Pai. Nós abrimos mão do controle, nós abrimos mão de ter o controle, Pai. Nós não queremos, ó Deus, sentir, ó Deus, essa insatisfação constante, como alguém que com fome lê um cardápio. O cardápio não nos alimenta, Pai. Nós queremos mergulhar nesse rio, queremos, ó Deus, nos alimentar, ó Deus, do Senhor. O Senhor é o pão da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande amor, Pai. Nós queremos que esse amor, ó Deus, que o Senhor manifestou na cruz, se manifeste em nossas vidas, produzindo frutos. Que esses frutos, ó Deus, abençoem outras pessoas. Nós queremos, ó Deus, andar no Espírito. Não seremos perfeitos, mas queremos glorificar o Seu nome em todas as áreas da nossa vida, Pai. Sabemos que na nossa força, Pai, isso é impossível, mas que o fruto é do Espírito, o fruto é do Senhor. Nós somos tão somente o terreno, Pai. Queremos limpar, podar, tirar toda a sujeira, toda a praga que tem roubado a energia, que tem nos feito pessoas insatisfeitas, e queremos desfrutar, ó Deus, de todas as Suas promessas, Pai. Faz isso em nosso coração, faz isso em nossas vidas. Fique de olhos fechados, querido, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que andava bem, que estava bem, mas que por algum motivo, e pode ser até religioso, como foi na igreja da Galácia, você se perdeu, eu queria que você levantasse uma das suas mãos dizendo: eu quero voltar para Jesus, eu quero crucificar a minha vida, eu quero vencer o meu egoísmo. Se você quiser fazer uma decisão hoje, eu não vou chamar você aqui na frente, eu não vou perguntar o seu nome, é você e o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você quer fazer isso nessa noite, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Eu quero voltar para Jesus, eu quero tomar uma decisão de crucificar o meu egoísmo, eu quero crucificar as obras da carne. Eu quero que a minha casa seja um lugar de paz, eu quero que a minha casa seja um lugar de vida, de alegria. Levante suas mãos, em nome de Jesus. A igreja com os olhos fechados, esse é um momento de intercessão. Amém, amém. Mais alguém? Nós temos várias mãos levantadas. É você e Deus, querido. Nós queremos apenas abençoar a sua vida e dizer que nós estamos juntos nessa caminhada. Pai, eu quero abençoar, ó Deus, esses irmãos e irmãs que nessa noite reconhecem que precisam podar áreas da sua vida. Pai, mostra, dá, ó Deus, as ferramentas, dá, ó Deus, a atitude para mostrar quais são as áreas, Pai, que precisam ser limpas nesse coração, para que esses frutos se manifestem, Pai. Os frutos não são nossos, os frutos são do Senhor, e nós queremos glorificar ao Senhor com a nossa vida. Abençoa essa irmã, esse irmão, esse jovem, essa moça, esse casal nessa noite, Pai. Fortalece, que a nossa comunidade seja um lugar de fortalecimento na vida de cada um desses irmãos, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós oramos gratos nessa noite por tão grande amor, Pai. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Você pode aplaudir a Deus pelo